Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Começa mais um ponto de encontro. Agora vamos falar sobre a crise financeira da Prefeitura de Ribeirão Preto. Para isso eu tenho aqui ao meu lado a vereadora Viviane Alexandre e também o doutor Gustavo Bugalho, advogado especialista em dinheiro público. Vereadora, a situação é complicada em Ribeirão Preto. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Luciano, obrigado pela presença. Quero também agradecer aqui a presença do doutor Gustavo Bugalho, que muito nos foi solícito para vir aqui essa manhã conversar um pouco sobre a situação da Prefeitura de Ribeirão Preto, a situação das finanças da nossa cidade. Doutor, muito obrigado pela sua presença. O que está de errado no nosso município? Bom dia, Luciano. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigado também à vereadora Viviane por ter a oportunidade de compartilhar este programa. Bom, a primeira coisa que eu observo de errado é a falta total de planejamento. O município, a administração pública, isso não só em Ribeirão Preto, mas eu vejo de forma geral, como estudioso da área, tem sofrido de uma ampla falta de planejamento. A primeira coisa que a administração pública deve observar, antes de mais nada, é planejar, orçar e executar de acordo com o que foi planejado, que é o que a gente tem visto faltando nos municípios de forma geral e em Ribeirão Preto em particular. Mas, doutor, dentro do que o senhor fala, então o gestor público não está cumprindo com o LDO? Que ele manda o orçamento para a Câmara Municipal, citando os investimentos, citando a arrecadação, tudo que vai ser feito, o gasto com funcionalismo público, o gasto com fornecedores, quer dizer, não está sendo cumprido nada? Olha, o que a gente observa é que muitas vezes tem deixado a desejar o cumprimento, né? Isso por N motivos, como eu já falei, a questão da falta de planejamento, a falta de, como eu disse, de política de planejamento, mas também em virtude de um momento particular que os municípios de forma geral vêm sofrendo. Hoje a gente vê que os municípios têm perdido muita força, né, como ente federativo e vêm obtendo cada vez mais responsabilidades, né? Então isso, juntamente com muitas vezes a falta de preparo do gestor, causa uma dificuldade em se manter dentro daquilo que foi planejado anteriormente. Vereadora, a senhora tem alguns dados, né, para passar para o telespectador da TV Câmara. Gostaria que a senhora começasse a falar dos problemas. Só tem repasses aí, tem secretarias e autarquias que tem muito repasse. Tem outras que não tem quase nenhum. É exatamente isso. Na realidade, eu peguei alguns exemplos, porque são várias secretarias, né? Mas são exemplos importantes exatamente do que o doutor Bugalho acabou de falar, dessa questão da falta de planejamento, porque tudo tem que estar previsto antes na LO, né? Na Lei Orçamentária Anual. E a gente vê que dá-se um valor, coloca-se lá um valor, e quando vê, esse valor aumenta no decorrer do ano, aí tem que ficar puxando de cá, puxando de lá, transpõe verba de um lado para o outro, como a gente viu esses dias atrás, a gente votou na Câmara, infelizmente passou. Mas eu tenho alguns dados, por exemplo, o meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, ela vem recebendo cada vez menos verbas do município de Ribeirão Preto em termos percentuais relacionados ao orçamento. Então, por exemplo, em 2007 ela recebeu 71%. A previsão de 2015, desculpa, 71 não, 0,71%. 0,71%. Né? E a previsão para 2015 é 0,34%. Ou seja, caiu mais pela metade, né? Isso porque nós não temos problema nenhum no meio ambiente, né? Exatamente, nós somos autossuficientes em arborização. A cidade... As nossas nascentes estão preservadas. Perfeitas, nossas nascentes, nossa cidade tem uma arborização perfeita. Os nossos parques estão em ordem. A nossa relação no município verde-azul, que é aquele ranking do governo do estado, está ótima, né? Nós sabemos que nós perdemos, nós caímos, nós decaímos pra caramba lá naquele ranking do município verde
verde e azul, né? Eu tenho acompanhado, desse ano não saiu ainda, mas no ano passado nós perdemos recursos para o município por nós termos tirado uma nota menor do que 80. Ou seja, estamos decaindo e a verba cada vez melhor. Por outro lado, nós vemos também a assistência social, né? A Secretaria da Assistência Social. Lá em 2007, foi 3%, 2008, 3,19%. E a gente vê agora a previsão para 2015, 2,11% do orçamento. E a gente sabe que há um atraso no pagamento das creches, há um problema grande a ser suprido na Secretaria de Assistência Social, que é por essa secretaria que é suprido. Então, ela, na realidade, deveria ter sido implementada, ter sido aumentada essa quantidade de verbas para poder suprir a necessidade da cidade. A gente vê aí a situação, está um caos, né? E cada vez menos verba indo para secretarias importantes, como a Secretaria de Assistência Social, como a Secretaria de Meio Ambiente. É claro que na educação, na saúde, tem um valor fixo, então esse valor tem que ser respeitado, mas em outras secretarias tão importantes quanto, né, assistência, a gente vê ano a ano esse percentual caindo, uma arrecadação cada vez maior, nós vamos para 2,5 bilhões, né? E um encaminhamento cada vez melhor de recursos. Por outro lado, a gente vê a CODERP. Deixa eu só interromper a senhora um minutinho. Com esses dados que a senhora dá da Secretaria da Assistência Social, a senhora está dizendo que a prefeita Darcy Vera esqueceu o lado social dela? É uma contradição, né? Porque enquanto vereadora, enquanto deputada, ela tinha aflorado essa questão, né, da assistência social. E hoje, como gestora do município de Ribeirão Preto, como prefeita da cidade, a gente vê que o investimento é cada vez menor, né? Cada vez menos recursos para assistência social, cada vez menos recursos para o meio ambiente. Por que eu coloquei meio ambiente aqui? Porque é muito importante, eu faço parte da Comissão do Meio Ambiente também, né? Eu defendo essa questão ambiental, nós melhorarmos nossa cidade como um todo nessa questão ambiental. Então, eu trouxe esses dois dados que são bem relevantes. Esses dias atrás, nós aqui da Câmara recebemos uma carta, um ofício do Ministério Público, falando da questão do investimento, por exemplo, das políticas públicas relacionadas às mulheres, né? Então, foi feito um acordo no Ministério Público, a Prefeitura acordou, para receber um convênio, enfim, para fazer uma série de melhorias relacionadas à violência doméstica, e não tinha nada disso sido contemplado no orçamento, na lei orçamentária para o ano que vem. Então, nós tivemos uma reunião e falamos exatamente dessa questão. Olha a decadência da verba da assistência social. Tantas coisas importantes. Ribeirão Preto precisa se preparar para ser uma cidade polo, e ela é considerada polo. Só que ela precisa se preparar, se adequar, se equipar, né? E como você equipa se você não destina verbas para isso? Então, a gente vê secretarias importantes que precisam de investimento. Ribeirão Preto está num bolsão, aí a gente vê que a cidade é quente, né? Nós precisamos de investimento na área de meio ambiente para poder melhorar, arborizar a cidade, melhorar a qualidade de vida aqui na nossa cidade, porque, afinal de contas, melhorando a questão ambiental, nós melhoramos a nossa saúde, né? Nossa qualidade de vida, e a gente vê cada vez menos recurso indo para secretarias tão importantes. Eu queria ver a opinião agora do doutor Gustavo, porque essa chama atenção, a diminuição nessa percentagem de repasse para a Secretaria da Assistência Social. E nós sabemos que todos os municípios brasileiros passam por um problema muito grande, principalmente em sua periferia. Como agir com o repasse diminuindo a cada ano? Bom, essa é uma questão bastante complexa de se observar, principalmente porque a gente nota que o município, de forma geral, ele, não só Ribeirão Preto, eu falo, os municípios, de forma geral, eles têm sofrido uma espécie de engessamento também. Nós temos, por um lado, como eu já falei, a questão da falta de planejamento e tudo mais, e, por outro lado, uma lei de responsabilidade fiscal que, embora venha trazer maior responsabilidade na aplicação, né, no destino das verbas e do dinheiro público, ao mesmo tempo, no que diz respeito à municipalidade, ela traz também um engessamento.
Então, ao mesmo tempo em que há uma diminuição de um percentual do valor aplicado à assistência social, isso pode estar vinculado aos limites de poderio de gasto do município. E eu não tiro nisso, falando em lei de responsabilidade fiscal, em questão de limitação legal para gastos, eu não tiro a responsabilidade do administrador público, não. Isso é a pré-existência de tais limites há mais de 13 anos, só me dá certeza que o administrador público, hoje, ele não pode ter aquele viés lá atrás, que existia, do administrador meramente político. Mas hoje, de um gestor, que é o que nos falta, o gestor propriamente dito. A gente observa uma empresa, tal qual o município, tem um limite para se gastar. O gestor, o empresário, ele tem que olhar com antecedência para onde ele vai aplicar, quais os setores nevrálgicos da empresa, para poder bem aplicar o dinheiro. A mesma coisa no município. Só que o gestor público ainda não se atentou para isso. Não se atentou para essa necessidade e, dessa maneira, muitas vezes ele acaba tendo que tirar percentual, tirar verba de determinada área que é essencial, mas que naquele momento ele não conseguiria continuar uma política, de repente, que vinha dando certo, porque lá atrás ele deixou de aplicar bem essa verba. Agora, doutor, a vereadora vai tocar no assunto agora, porque foi diminuída a verba da Secretaria do Meio Ambiente, que é muito importante. Todos nós sabemos que nós estamos atravessando na nossa cidade e que o país vem atravessando. Diminuiu na assistência social, onde nós acabamos de sair de uma campanha política brava para a sucessão presidencial, em que se bateu muito na área social e Ribeirão Preto na contramão da história, tudo que se pregou, né, agora, recentemente, na campanha eleitoral. Mas, em outro lado, tem autarquias e tem secretarias que parece que vão nadar de braçada. É isso, vereadora? É isso mesmo. Eu tenho percebido nos últimos anos um aumento significativo da verba, por exemplo, que vai para a CODERP, né? Então, eu vejo aqui, além do aumento, eu vejo até essa questão da falta de planejamento, realmente. Porque, por exemplo, foi previsto, em 2009, um gasto de 4 milhões. Né? Aí você fala, 4 milhões. Só que sabe quanto que foi passado para lá? 30 milhões em 2009. Ou seja, se previu 4 enquanto planejador, enquanto gestor, enquanto planejamento. Se mandou 8 vezes e mais. Mandou 30, né? E esse valor foi aumentando ano a ano e a previsão sempre lá embaixo. Em 2010 previu-se 9 milhões, mandou 36. Até que a gente chega aqui na previsão deste 4 ano. 4 vezes mais. Exatamente, né? Então, 2011 planejou 8, mandou 56. E para 2015 vão mandar 66 milhões, muito mais do que a verba da assistência social, por exemplo. Eu nem comento com a do meio ambiente, que é só 8 milhões a previsão. Que a CODERP é a Companhia de Desenvolvimento de Ribeirão Preto. Né? Então, assim, a gente vê qual que é o problema. O que está acontecendo ali, que ali precisa de tanto recurso que aquelas outras secretarias que tratam do município como um todo acabam defasadas. Né? Nós vemos aí, igual a gente acabou de votar na Câmara Municipal, infelizmente passou essa votação da questão da transposição de recursos, onde a gente perdeu a contrapartida do aeroporto. Do aeroporto da Leite Lopes, que é uma briga de Ribeirão Preto. Que é uma briga de anos, de muito antes da prefeita entrar, né? Sempre foi um sonho da cidade a internacionalização do aeroporto. Né? E aí, de repente, no momento em que está tudo certo e que foi assinado, a gente perde esse recurso. E para o ano que vem, não tem a previsão total do dinheiro que precisa para poder dar a contrapartida. Né? Então, a gente vê realmente indo demais para a CODERP e algumas secretarias
cada vez enxugando o A senhora orçamento. tem noção de quanto vai de repasse para a Secretaria de Infraestrutura? Eu não estou aqui com Porque as contas. nós tínhamos a promessa de um ano, o tapa-buracos resolveu o problema na cidade. É verdade. Nós estamos chegando no final do ano. E nada, a cidade nada, toda estou com esburacada. problema de buraco. Né? Nós temos o problema das obras do PAC. Que vão vir agora, que vão né? vir agora. Então, precisaria saber, em termos de infraestrutura, o que a gente pode fazer, o que a cidade vai poder fazer para melhorar a situação do Ribeirão Pretano, que está sofrendo nas ruas. Né? Eu acredito que até com a verba do PAC vem muita coisa a melhorar, acredito sim que deva melhorar bastante coisa, mas mesmo assim temos que prever, também temos que ver qual que é a situação. Nessa mesma votação que a gente perdeu a contrapartida do aeroporto, a gente também perdeu verba para a Cava do Bosque. Ontem mesmo estava passando na televisão pessoas reclamando da questão da falta de segurança na Cava do Bosque, da falta de investimento. E ali naquela transposição de recursos, foi verba da Cava do Bosque. Está precisando. E eles tiraram dinheiro dali. Dinheiro da limpeza urbana. A cidade está limpa? Não está limpa para você pegar dinheiro da limpeza urbana e jogar para pagar. Quem for reformar a casa hoje não sabe onde vai jogar o entulho. Não sabe. Porque não foi feita a renovação de contrato com os caçambeiros. Exatamente. E eles não têm onde jogar. Você pode andar na rua, as caçambas estão lotadas. Estão lotadas porque não tem realmente aonde jogar esse entulho. E a gente percebe que vai ser uma dificuldade, porque cada vez mais a prefeitura abre uma licitação e os empresários estão com medo de contratar com a prefeitura, porque ela não está pagando. Está aí com 6 meses de atraso para o pagamento de fornecedor. Então, a gente, apesar da prefeitura falar que está tudo normal, que está dentro do esperado, não está, não. Porque no primeiro ano de governo da prefeita, em 2009, se eu não me engano, no primeiro ali foi 20 e poucas licitações desertas. Agora está para mais de 80 e nem acabou o ano ainda. Então, não está normal. A gente não pode considerar isso normal. Está deserto por quê? Porque não tem interessado? É claro que está todo mundo com medo de contratar. Porque ninguém consegue ficar bancando um serviço, pagando funcionário, sem receber. Né? Isso é muito complicado. A prefeitura precisa honrar seus compromissos, senão não vai ter como contratar mesmo esse tipo de serviço. Doutor, o telespectador que está nos assistindo agora fala, bom, todos os problemas estão sendo colocados. E é uma parte deles. Como que o povo pode se defender disso? Além de contar com a Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo, onde os vereadores fiscalizam. Além disso, qual seria a defesa do povo? Bom, o maior medo do gestor público é o povo participar, é o povo estar presente, é o povo realmente fiscalizar, ir até a municipalidade, observar, né, tudo aquilo, porque assim, todo documento ele é de amplo acesso, pelo menos deveria ser de amplo acesso ao público. E só que muito pouca gente busca analisar, busca realmente conhecer o que está acontecendo no cerne da administração pública. A gente tem um exemplo, até a vereadora Viviane me corrija se eu estiver muito equivocado, mas um exemplo, na própria Câmara Municipal, a gente observa a participação popular somente quando há um ou outro projeto de amplo interesse de uma categoria, por exemplo. A população, de forma geral, parece que tem fugido da sua responsabilidade de realmente fiscalizar, e agora eu vou colocar um problema para a vereadora, que é realmente cobrar o seu vereador, né, que a tua voz na administração pública municipal é o teu vereador. Eles estão de gabinete aberto, eu estou sempre aqui e sempre sou muito bem atendido. E também existem alguns instrumentos, como, por exemplo, quando é possível se verificar que determinada atitude da administração pública está causando prejuízo ou vai causar um prejuízo para o dinheiro público, para o erário público, existe a possibilidade, por exemplo, da ação popular, que é uma ação que qualquer cidadão, né, pode ingressar sem custa nenhuma, né, judicial,
para interromper ou para anular determinado ato que venha a causar prejuízo para a administração pública, né? Existe também órgãos como, por exemplo, o Ministério Público, está de portas abertas, ele é o fiscal da lei, ele tem que observar, ele tem que ir atrás de apurar se realmente tudo está sendo corretamente aplicado. O Tribunal de Contas do Estado, ele também tem seus servidores que são extremamente solícitos, estão sempre de portas abertas para orientar a população, para orientar o gestor, principalmente, embora o gestor muitas vezes não leve adiante as orientações que recebe do Tribunal de Contas, e isso, consequentemente, vai culminar numa reprovação, numa rejeição de contas, futuramente. Se o gestor ouvisse primeiro que o Tribunal de Contas aponta num ano, no outro ano ele não teria rejeição de contas. Então, assim, a população tem, sim, vários instrumentos para fiscalizar e para tomar atitudes para que seja melhor aplicado o dinheiro público. Mas o primeiro passo é ter interesse e efetivamente participar da vida pública do município. A verdade é que o vereador é a autoridade mais próxima da população. Isso é verdade. O vereador, todo mundo sabe onde mora. Os eleitores da vereadora Viviane Alexandre sabem onde ela mora, sabem onde ela atua. E ela é cobrada por isso, como os outros vereadores também o são. Porque além, ela tem uma região, ela tem uma atuação, mas ela é vereadora da cidade inteira. Exatamente. E temos que defender os interesses da cidade inteira. Sem dúvida. Né? Essa questão da participação, na realidade, não é um problema, é uma solução, né? É importante, realmente, os gabinetes estão todos abertos, isso eu falo até em nome de todos os vereadores, todos os gabinetes estão abertos para atender realmente a população de Ribeirão Preto, manda e-mails quando não puder vir pessoalmente, telefona, né? A TV Câmara é um excelente instrumento de acompanhamento do que se passa na cidade, do que estamos votando aqui na cidade, né? Então, estamos trabalhando para a cidade, estamos trabalhando para a população. Então, acompanha pela TV Câmara se não pode estar presente, né? Assim, fisicamente presente aqui na Câmara, que está sempre de portas abertas. E realmente converse com o seu vereador, fale com o vereador através de e-mail, através do telefone, bate na porta, como bem o Luciano falou, sabem onde a gente mora, né? Somos realmente o contato realmente direto ali com o eleitor. E vemos toda essa situação acontecendo, mas por conta mesmo de falta de planejamento. Então, precisamos usar cada vez mais esses instrumentos para poder defender a nossa cidade, defender, enfim, os nossos interesses, o interesse do município de Ribeirão Preto, que é de toda a coletividade, que nós temos que defender o erário da nossa cidade. Vereadora, a senhora é defensora da causa animal. E a verba? A verba de 500 mil? Para animal. Para então, causa animal. Está no orçamento 2015. Não, não tem previsão nenhuma? Não tem, eu fiz algumas emendas nesse sentido, assim como tinha feito também no ano passado, né? E foram vetadas do ano passado. Eu espero que esse ano não sejam vetadas, porque assim como aconteceu nessa questão que eu te falei das verbas para violência doméstica, combate à violência doméstica, né? Elas não foram contempladas e nós fizemos algumas emendas para contemplar esses recursos importantes para poder equipar nossa cidade com os instrumentos necessários. Com relação aos animais, eu fiz algumas emendas também relacionadas à castração, que é tão importante para controle populacional, que no final das contas só o controle populacional consegue fazer a prevenção, por exemplo, de zoonoses como a raiva, como a leishmaniose, que são doenças tão sérias, né? Este ano nós tivemos 2 casos aqui de raiva. Então, só consegue controlar a raiva controlando também a população. Nós, na realidade, estamos falando aqui de saúde pública, né, de um interesse maior. E realmente não teve nenhuma verba contemplada do ano passado. Eu consegui um recurso de R$500 mil com o governo do estado no ano passado, então esse ano está fazendo algumas castrações gratuitas no município, por conta desse recurso que eu trouxe do governo do estado, lembrando, é do governo do estado, essas castrações estão sendo feitas com verba do governo do estado, porque o município não previu verba nenhuma. Então deixa eu só fazer uma outra colocação. Então o CCZ está de pé de teimoso.
tá de pé de teimoso. Porque o que acontece? Eles estão se embasando numa portaria que eu até conversei com o Ministério Público, eles até entendem que é ilegal, estou fazendo uma representação nesse sentido, para falar, não precisamos fazer isso. Só que todo o trabalho de saúde tem que ser feito o quê? Com prevenção. Né? Então, o CCZ está vinculado à saúde, ele tem que trabalhar na prevenção. Ele não pode largar. Então, a gente está vendo aí cada vez mais aumentar o número de abandonos na cidade, o número de pontos de abandono na cidade, aumentar o número de animais e o CCZ não fazer nada, sabe? Se ele não fizer nada, se ele não caçar, ele tem veterinário lá para fazer isso, tem 3 veterinários lá. Se não fizer nada, vai aumentar cada vez mais e o risco de transmissão de doença fica maior para o ser humano, né? E por isso que eu fiz essas emendas, o ano passado foram vetadas, é por isso que eu fiz novamente emendas na lei orçamentária desse ano, e espero que a prefeita não vete, porque é importante, ela precisa entender que nós estamos tratando de saúde pública, né? E vou me socorrer, assim como o doutor aqui falou, vou me socorrer também do Ministério Público. Por quê? Porque eu tenho mais de 50 requerimentos nesse sentido, exigindo, né, cobrando essas questões importantes para a nossa cidade, que não é uma questão de caridade, mas é uma questão de saúde pública, e nenhum investimento foi feito. Né? Então, eu vou me socorrer do Ministério Público, sim, vou fazer uma representação, estou montando essa representação, falando, cadê a prevenção? Nós precisamos tratar dessa questão dos animais como uma forma de prevenção de zoonoses. Nós fomos os 2 únicos casos do estado inteiro que teve raiva. Né? A única cidade, nós tivemos 2 casos, não tem mais nenhuma cidade do estado de São Paulo que teve caso de raiva, e Ribeirão teve. Então, assim, é uma falta total de comprometimento da cidade com a saúde do município, não é com os animais, não, é com a saúde do município, porque a raiva mata a gente, e nós precisamos tratar essa questão. Eu questionei quando veio a vacina de raiva, que veio atrasada, né? Eles deram a vacinação assim de forma atrasada. Questionei também que a vacina estava sendo dada continuamente, então pegava os dias da semana, né, de segunda a sexta, mas em horário comercial. Agora eu te pergunto, você que trabalha lá das 8 às 6, que não pode ir para casa, que horas que você leva o seu animal para vacinar de segunda a sexta? Aí, se for para sua casa, lá para o seu bairro, você não vai estar lá para vacinar. E aí? Aí você não vacina? E tem um balanço de quantos animais foram vacinados, em termos de percentagem? Eu fiz um requerimento, estou esperando a resposta para saber exatamente qual que foi o percentual. Eu sei que nas 2 primeiras semanas de vacinação, eles tinham uma meta, só nessas 2 primeiras semanas, e eles só atingiram 31% dessa meta que eles estavam prevendo. Mas é claro, você não estende o horário, a pessoa não pode chegar do trabalho e levar para vacinar. Eu sou da época, vereadora, que se vacinava aos sábados, exatamente, aos domingos, sábado, aos domingo, feriados, nos dias que as pessoas estão em casa, né? Então, eu fiz um requerimento nesse sentido, estou aguardando a resposta, mas eu já vi pelo jornal que nas 2 primeiras semanas, eles somente atingiram 31% daquilo que eles estavam previsto para aquelas 2 semanas. E eu acredito que vai ser por aí esse percentual. Por quê? Não tem como você faltar do seu trabalho para levar o seu animal para vacinar. A prefeitura tinha que ter pensado nisso. A gente vê, até vou fazer aqui uma comparação, porque eu cheguei a questionar isso na saúde, falei assim, mas por que não vai até um pouquinho além? Segue mais 2 horas, até 8 horas da noite, né, então, para a pessoa vacinar. Aí, a gente não pode pagar hora extra. Ah, que bonito, não pode pagar hora extra. Só que a gente está vendo a farra da hora extra no DAERP. Não é? Acabou de sair no jornal a questão da farra da hora extra. Tem gente que não dorme, que trabalha 20 horas por dia e não dorme, pelo jeito, porque o tanto que recebe de hora extra, né, e de forma ilegal, porque teria que pagar 50% de adicional e recebe 100%. Né, então, assim, o município está jogando dinheiro fora, porque está pagando hora extra quando devia contratar mais funcionário, em vez de ficar pagando hora extra para funcionário que está na casa. Paga hora extra 100%, quando devia pagar hora extra a 50%. E na questão da saúde, quando a gente fala de uma situação tão importante e pontual, né, é uma campanha de vacinação para prevenção contra uma doença séria, eles não querem pagar a hora extra para o funcionário para ficar 2 horas a mais, para que a população realmente pudesse levar seus animais. Nós temos a paralisia infantil, porque as vacinas são aos sábados. Em todas as unidades, nas escolas municipais, nas unidades básicas de saúde. Não poderia ser da mesma forma, do mesmo plano da vacinação da paralisia infantil para
vacina contra a raiva para os animais, nos mesmos pontos, no sábado, das 8 ao meio-dia. Ponto. Deveria. Trabalha com banco de horas, não paga-se hora extra para o funcionário, ele tem direito ao descanso, ele pode acumular, quando ele tirar férias, ele estica mais essas férias, ou ele trabalha 1 hora a menos por dia, em virtude dessas horas que ele vai fazer no sábado, das 8 ao meio-dia, vacina antirrábica. Igualzinho a campanha da vacina da paralisação infantil, resolveria o problema. Exatamente, né? O banco de horas seria uma ótima solução. Então, o que a gente vê em todos os setores da administração pública, assim como vê também nessa questão dos animais, é o quê? Está fazendo um trabalho que é tapar o sol com a peneira, né? Vem com uma meta para poder fazer... Que não será cumprida. Que não será cumprida, com certeza não foi cumprida. Eu fiz o requerimento para ter essa resposta, com certeza não foi cumprida. E por quê? Por falta de planejamento, por falta de pensar naquela pessoa que tem que levar o seu animal, falta de pensar na população. Tem que pensar na população, no dia a dia, como que essa pessoa age, qual que é provavelmente, né, a rotina dela. Ela tem que trabalhar. Ela vai falar para o patrão, olha, eu vou ter que faltar hoje porque eu tenho que levar o meu cachorro para vacinar? Não, ela tem que levar num dia em que ela possa, né? Num sábado, num domingo. A cidade tem que trabalhar com responsabilidade. Tem que trabalhar de uma forma em que se use ao máximo do que veio, né? Que o máximo de pessoas façam assim a campanha funcionar. E, na realidade, não. Fala assim, olha, eu tive uma reclamação esses dias, uma pessoa falou assim, olha, aqui no meu bairro não vi. Eu falei assim, vou até ver que dia que foi no teu bairro, vou passar a informação para a pessoa, mas foi durante a semana. E a pessoa não viu, e ela queria vacinar, ou seja, não é porque a pessoa não quer, é porque ela não ficou sabendo. Não tem a oportunidade de vacinar. O tempo urge, vereadora. Quero agradecer a presença da senhora, a presença do Dr. Gustavo Bugalho e a sua audiência. Até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.